Quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, por gentileza. Quero saudar você que está acompanhando a gente. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Quero saudar a você que nos acompanha, que está aí em casa assistindo. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e esteja sobre a sua família nesses momentos de reflexão. 1 João capítulo 2, verso 15. Qual é meu propósito hoje de manhã? É a gente pensar um pouquinho em como as nossas escolhas diárias, os nossos valores de vida têm influenciado o nosso contexto em relação à espiritualidade e o contexto da nossa família. Como as escolhas, o que eu faço ao longo da semana, a prioridade da vida tem me influenciado positivamente ou negativamente. Eu quero usar inicialmente esse texto como base, tá? 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. João dá vários conselhos à igreja cristã e ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essa expressão é usada comumente por João, não o mundo como uma apresentação de algo negativo. E você sabe que a palavra, eu li aqui na minha Bíblia, a palavra concupiscência. Mas essa palavra, ela pode ser traduzida como desejo, como paixão. Então a gente poderia parafrasear dizendo, né? Porque o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. João aqui está apresentando três maneiras que o mundo coloca, ou três formas que o mundo se apresenta diante de nós e que nos afasta de Deus. Então é desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. O que são os desejos da carne? É aquilo que está ligado à sua vontade, à sua natureza. Basicamente, dentro do texto bíblico, podem ser questões da sexualidade, questões do apetite, aquilo que você deseja. Nem tudo é mal. É mal quando nos afasta da vontade de Deus, do plano de Deus. E a gente poderia dar vários exemplos: sexualidade fora do casamento, o descontrole diante das questões alimentares, daquilo que eu não consigo me controlar. Então são os desejos da carne. E aqui a gente às vezes acha que a gente tem liberdade quando a gente faz o que quer, mas a verdadeira liberdade se dá dentro do controle dos seus desejos. Porque quando eu não sou controlado pelos meus desejos, eu sou livre. E isso acontece numa ação sobrenatural do Espírito Santo. Segundo, o desejo dos olhos. É muito interessante, no Sermão do Monte, o Senhor vai dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Então é exatamente aquilo que eu vejo, aquilo que está me influenciando. E ele vai dizer que o mundo, essa linguagem dele, vai te colocar diante dos olhos coisas que vão te afastar dos princípios. E aí a gente deveria pensar, né? Que desejos que eu não controlo que estão me afastando do Senhor? O que eu estou colocando diante dos meus olhos que estão me afastando do Senhor? E ele dá um terceiro aspecto, que é a soberba da vida. A soberba da vida é
orgulho, a palavra pode ser traduzida como orgulho, que é assim, eu estou me achando. Isso tem a ver com posições, isso tem a ver com posses. É interessante quando a gente olha para esses 3 alertas de João, lá para uma igreja que estava surgindo, né? Vocês acham que isso mudou muito? Vocês acham que esses princípios se alteraram? Não, ao longo de toda a história, eu podia fazer uma análise do Jardim do Éden, nessas 3 bases aqui: desejo da carne, dos olhos e soberba da vida. Poderia analisar as tentações nessas 3 bases, mas não é o que eu quero, porque esses dias, já faz um tempinho, né, que eu preparei essa mensagem, eu perguntei para minha esposa, falei, meu bem, eu vou pregar, acho que foi na central aqui de Jacareí, que a gente frequenta, meu bem, eu vou pregar, o que você acha? Comecei a pregar o sermão para ela, aí ela disse assim, está faltando uma ilustração, está faltando uma ilustração bíblica, uma história bíblica, para você fundamentar essas 3 coisas. Está faltando uma história. Eu falei, então, porque as pessoas vão gravar a narração da história. Vai ser mais difícil gravar a sistematização do texto. E eu gosto muito da sistematização do texto. Eu gosto de colocar na caixinha ali, né? Mas é possível que no final vocês não lembrem, né? E é normal isso. Por isso eu vou para a história bíblica para ilustrar esses 3 aspectos que em um contexto familiar fez com que a família se perdesse. Fez com que a família fosse influenciada, né? Parte se perdeu. Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Aquilo que eu não controlo, que eu quero satisfazer, aquilo que os meus olhos querem ver e eu vou me alimentando, e o orgulho pela riqueza, pela posição. Só vou abrir uma janela e já vou fechar. Eu acredito que o inimigo de Deus tem usado a estratégia do enriquecimento no meio religioso como uma forma de nos afastar dos princípios. Eu acredito nisso. Em algum momento, houve uma percepção de que o meio religioso achou que poderia enriquecer nessa terra e transformar essa terra. E a gente começa a olhar o céu em segundo plano. Se você pensar o que mais as pessoas querem, esses dias eu peguei um Uber e um indivíduo me falou de uma forma bem legal. Ele falou assim, eu quero autonomia e quero recurso. Porque se eu tiver recurso, eu tenho autonomia. Eu perguntei, fala um pouco mais. Ele falou, eu quero recurso porque daí eu posso ir para qualquer lugar a hora que eu quiser, não dependo de ninguém. Queridos, esse não é um discurso de miséria, de pobreza, não. Mas é um discurso para eu pensar se eu não estou priorizando algumas coisas que têm me afastado do Senhor. Vamos para a história. Vamos para o livro de Gênesis, rapidamente. Livro de Gênesis, capítulo 13. Ou melhor, primeiro capítulo 11. Capítulo 11 e o verso 31. Vou ler a narração da história. Partes, né? Vários versos para a gente tentar entender. 11:31. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus
para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. A partir da morte de Tera, Abrão se torna responsável por sua família e de forma muito pessoal pelo seu sobrinho. Esse é o personagem que eu quero que você focalize, por seu sobrinho Ló. E aqui dá para a gente fazer umas deduções bem legais. Abraão vai ter dificuldades em ter filhos, né? E de alguma forma, Abraão transfere para o sobrinho Ló esse cuidado paternal. E isso se torna muito significativo e muito relevante para a história. E é normal, de alguma forma, você transferir um desejo, um vazio que você tem. E Ló se torna muito próximo. E eles prosperam muito, diz a Bíblia. Eles ficam ricos, muito ricos, ao ponto, capítulo 13, ao ponto, diz o verso 13, capítulo 13, verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha. E Ló com ele. Lembra? Nada na Bíblia está por um acaso, tem uma intenção. Ele está enfatizando Ló, porque Ló é um personagem importante do contexto familiar. Podia não ter dito Ló. Ele vai dizer, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez, verso 3, as jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, verso 7 agora, vou pular um pouquinho aqui. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então, verso 8, disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. E aí tem uma expressão importante no texto. Como é que diz aí na sua Bíblia no final? Porque diz assim, ó, na minha, nós somos parentes chegados. Olha, quando a gente lê a Bíblia, lembra? Informações são importantes. Ele é meu chegado. Sabe o que quer dizer isso? Próximo. É importante para mim. Nós somos parentes chegados, não vamos brigar, não vamos brigar. Aqui dá um bom princípio de relacionamento para a família, né? Somos parentes chegados, e às vezes parentes chegados dá uma brigaceira danada, como diz na minha terra. Dá um brigaceiro, e daí ficam anos sem se falar, e não quer se encontrar. Não, eu vou dizer para você, não vai para o céu, se não resolver as coisas do coração. Não estou dizendo que às vezes há uma mágoa, há uma dor, alguém é ruim com você, mas se você não resolveu dentro de você, não colocou, não perdoou, não tem como ir para a eternidade. O Senhor disse que eu tenho que até resolver antes de vir adorar. Mas o Abraão era de Jesus, né? O Abraão era de Deus. Ele disse, nós somos parentes chegados, não vamos brigar. Aí ele diz agora assim, ó, verso 9. Acaso não está diante de ti toda essa terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. É que às vezes é melhor, assim, para a gente não brigar, aqui, a coisa não desandar, a gente não perder a eternidade. Só que aí, Abraão faz uma coisa contra a cultura. O que ele faz? Quem tinha o direito, culturalmente, de escolher o lugar para onde ia? Quem? Abraão, ele era o mais velho. Ele tinha autoridade. Mas o que ele faz? Eu prefiro sofrer o dano para ter paz no coração. Às vezes é melhor sofrer o dano para ter paz no coração. Ele diz assim, escolhe. E aí Ló deveria agir de forma prudente também. O que você acha que Ló deveria fazer? O que você acha que Ló deveria fazer culturalmente? Não, tio. É você, tio. O Senhor me criou, tio. O Senhor me ensinou a amar a Deus, tio. É você, tio.
Mas o Lózinho faz o quê? Vou aproveitar a oportunidade. Vou aproveitar a oportunidade aqui. E ele faz a escolha. Diz verso 10. Levantou os olhos e viu toda a campina. O que é isso? O que é isso com o Evangelho de João, a carta de João, capítulo 2? Desejo dos olhos. Olhou e disse assim, opa, boa oportunidade aqui, hein? Boa oportunidade. Olhou toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como jardim do Senhor. Como jardim do Senhor, expressão que dá a ideia assim, de algo que encanta, que o Senhor fez. Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, verso 11 diz o quê? Fica comigo no texto. Diz o quê? Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Ele escolheu. Motivado por aquilo que ele olhou, os desejos da carne dominaram. É isso que eu vou fazer. Nós vivemos, depois do pecado, com aquilo que talvez nos afasta tanto de Deus e das pessoas. Uma criança pequenininha já tem isso. Isso é meu. É o meu. Meu. A gente não pensa em nós. A gente não pensa no que eu posso fazer pelo outro. Eu penso naquilo que é meu, é o meu carro, é a minha casa, é a minha... Você já tentou se aproximar de um prato de alguém assim que é próximo, mas pegar um pedaço, porque às vezes parece que o que está no prato do outro é melhor do que o seu. Você já tentou? Você já tentou? Lá em casa nós temos um acordo assim, né? A gente olha, quando vem, né? Posso pegar, mas a gente fica suave, pode pegar. Mas nem todo mundo gosta do, né? Já viu? Por quê? Hein, Kevin? Porque desde pequenininho a gente é o quê? É o meu prato, é a minha comida. Mas dentro de uma visão cristã isso deveria ser desconstruído. Porque aquilo que Deus me dá tem um objetivo: abençoar outras pessoas. Minha subsistência, mas abençoar outro. Hoje no almoço, beleza. Se você achar que o que o outro colocou lá, você pode pegar só um pedacinho, está tudo bem, tá? Deixa. Mas aqui tem uma outra informação interessante, verso 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Tem uma expressão aqui que é, ele ia armando as suas tendas até Sodoma. O que isso significa? Como é que reflete em você a leitura disso? O que aconteceu com Ló? Ele foi fazendo o quê? Ele olhou a campina, isso aqui vai ser meu, mas ele foi se aproximando de Sodoma como? Como? Gradativamente. Ele foi armando. E aí o autor bíblico diz uma informação de Sodoma. Ele está dizendo assim, Sodoma era um lugar que estava se corrompendo, mas ele foi se aproximando de Sodoma. E aí, você sabe que há uma guerra, que está no capítulo 14, de 4 reis contra os 5 reis da região de Sodoma e Gomorra. Ló é aprisionado, e o que Abraão vai fazer? Eu não vou ler isso, só estou dando informação. O que Abraão vai fazer? Ele vai lutar para libertar Ló. Mais uma vez mostrando assim, esse meu sobrinho deveria ter dito, tio, fica com a terra. Esse meu sobrinho agora está morando em Sodoma, está se afastando dos princípios que eu ensinei.
mas eu vou fazer alguma coisa pelo meu sobrinho. Sabe por quê? Porque quem ama nunca vai desistir da sua família. Nunca vai desistir. Ele sempre vai atrás. Ele sempre vai estar disposto. Ele vai, nesse caso, correr o risco de vida, de morte, para salvar. Abro uma janela e fecho. Quanto a gente tem se sacrificado pelos nossos queridos. Não estou dizendo para dar para ele tudo que ele quer, na hora que ele quer. Eu estou dizendo de acordar de manhã e dizer assim, nós se ajoelhar do lado da cama, à noite se reunir e dizer assim, vamos nos unir no Senhor aqui. Estou dizendo sobre isso, sabe? Às vezes a gente chega fatigado, às vezes no próprio sábado de manhã, depois de uma longa semana, a gente diz assim, né? Somos os últimos, às vezes vamos à igreja. Querido, se alguém tem que pagar o preço, eu falo aqui para quem é pai, mãe e para quem vai ser, são os pais. Não se fadigue em Sodoma ao ponto de afastar os seus filhos do Senhor e dos princípios bíblicos. Só que Sodoma é encantadora. Sodoma tem o desejo que encantam os olhos, que satisfazem a carne. Sodoma tem a soberba da vida. Sodoma nos coloca numa posição que a gente é apreciado, que a gente é admirado. Essa semana eu vi um videozinho de umas amigas, que muito legal, de fila de chamada de aeroporto. E as 4, e estava um menino junto, um deles, os 4 com cartão ruim, que era o último a chamar. Daí fazia a chamada, ele se levantava, não, mas não é nós ainda, tá vendo? Aí depois eles brincam dizendo que a gente não chegou nesse cartão de... É encantador, entende? Não estou dizendo que está tudo bem com o cartão, só estou dizendo que os encantos de Sodoma não podem fazer a gente esquecer dos verdadeiros valores da vida. Agora vamos para a parte final, né? Capítulo 18, a partir do verso 16. Os anjos aparecem para anunciar a Abraão o cumprimento da promessa da vinda do seu filho. Sara vai rir, e aí no verso 16 vai dizer assim: tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Querido, isso aqui é lindo demais. Deus decide compartilhar com Abraão o que vai fazer com Sodoma. Tamanha proximidade e entrega. Será que eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem anunciado o que vai acontecer com esse mundo. Deus tem dado compreensão das profecias. E sabe por que Ele tem dado compreensão? Por que você acha que Deus tem dado compreensão da profecia? Para que aquele que entende, compartilhe. Abraão tinha amor pelas almas. Abraão olhava para Sodoma e para Gomorra e dizia assim: tem gente lá que precisa receber a mensagem de salvação. E você sabe o que vai acontecer a partir daqui? Aí ele vai dizer o verso 19, o verso que eu usei para a apresentação: porque eu escolhi você, Abraão. Eu sei quem é você, eu te conheço, escolhi para que você ordene a seus filhos, sua casa, depois a fim de que guardem o caminho do Senhor. Pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito.
E disse o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma, estou lendo o verso 20, e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, eu vou saber. E a partir do verso 22, lembra o que acontece, você que lê a Bíblia? Abraão vai fazer o quê? Conversando com o anjo. O que ele vai fazer? Ele vai interceder. Senhor, seja justo. Se tiver 50, e ele vai baixando, se tiver 10, por favor, tenha misericórdia dessa cidade. Vou voltar aqui. Queridos, sabe por que existe essa comunidade religiosa? Nós existimos para anunciar que Jesus vai voltar, mas o juízo vai acontecer. O mundo será transformado, a terra será transformada, a terra será destruída. E qual é o sentimento que eu tenho que ter em relação às famílias, em relação às pessoas? Eu tenho que chorar, tem que me doer o coração, e eu tenho que interceder e tenho que anunciar. Por que você acha que Abraão fez isso? Porque ele olhava para as pessoas em Sodoma, só que ele não sabia de tudo em Sodoma. Mas ele sabia de uma família em Sodoma. Quem era essa família? A família de Ló. O Ló que ele viu crescer. O Ló que ele aprendeu a amar. O Ló que ele ensinou de Jesus. Ele olhava e dizia assim, meu sobrinho, e essa família vai se perder. Mas o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é incansável em salvar. Eu quero ler o que está no capítulo 19. Ao anoitecer, verso 1, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Quem se assentava na entrada da cidade? Quem se assentava? Os mais importantes da cidade, os juízes da cidade, os que julgavam a cidade. No que Ló havia se transformado? Numa pessoa importante daquela cidade, um juiz da cidade. Ali se assentava na entrada. Ló havia ocupado posições. Este, quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantai-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Essa referência é muito importante no entendimento do texto. Sabe o que essa referência diz? Que Ló não havia esquecido os ensinamentos da casa de Abraão. E qual era um desses ensinamentos? Hospitalidade, gentileza. E eu vou dizer, essa é uma coisa que o crente está esquecendo. Nós não somos muito hospitaleiros, não. Porque a casa é nossa, porque a comida é minha. Às vezes falta-nos sensibilidade, olhar para o outro. E Ló não esqueceu de quem era Abraão e do que ele aprendeu. Eu tenho pedido ao Senhor que afaste o meu coração ruim e me dê um olhar mais atento às pessoas. Instou-lhes. Primeiro eles dizem, né? Responderam eles, final do verso 2, não passaremos a noite na praça. Não, nós passaremos a noite na praça. Então insistiu muito. Entraram na casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que a gente abuse deles. É exatamente isso que o texto quer dizer para a gente. Essa cidade se corrompeu de tal forma
que eles queriam satisfazer os desejos da carne. Se afastaram totalmente do Senhor, que as pessoas se tornaram objeto. E o Senhor vai agir ali. Os anjos vão agir, todos vão ficar cegos. Sabe por quê? Porque o Senhor ainda via em Ló um homem temente a Deus. E agora vem o anúncio, e eu quero ler. Verso 10. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair desse lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem se aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló, falou com os genros que estavam para casar com as suas filhas, disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele, sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Você entende esse cenário? Ele faz um apelo para a família, porque ele tinha outros filhos, nem todo mundo aceita. Volta para casa, os anjos disseram assim: acabou a hora. Mas Deus é demais, né? O que Deus faz? Os anjos pegam na mão e dizem assim: vamos embora daqui, meu filho. Bora daqui. Queridos, nem todas as pessoas vão aceitar a mensagem de salvação. Nem todas as pessoas vão cuidar da casa. Essa mensagem às vezes é uma loucura, e nós estudamos essa semana. O que a gente prega às vezes não é lógico. E aqui eu posso analisar um monte de coisas. Elos familiares que se criam, elos materiais que se criam. Às vezes eu não quero deixar, porque eu estou dominado pelo desejo dos olhos, da carne e pela soberba da vida. Mas Deus é tão bom, né? Ló vai no caminho e diz assim: não dá para ficar nessa cidade menor, quer zoar? Aí o Senhor diz: tá bom, fica em Zoar, Ló. E depois Ló vai para uma caverna, lá acontece uma atrocidade com as suas filhas, e ele gera desse envolvimento 2 povos que vão se tornar uma maldição para o povo de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu terminasse a história aqui, como é que você olharia para Ló? Como você olharia? Como é que é, meu bem, aquela expressão que você falou ontem? A gente tem a tendência de olhar com má fé, como é que é? Ah, é. Essa é uma expressão, né? A gente tem a tendência de presumir má fé. A gente já olha e diz assim: é isso aqui. É isso aqui. Não vamos presumir má fé, porque a gente pode se enganar. Mas tudo bem, o texto diz um monte de coisa doida que ele fez. Mas eu quero concluir. Quero te convidar a abrir a Bíblia na carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Antes que a gente presuma má fé, isso aqui me encanta em Deus. O Deus que é justo, o Deus que é misericordioso, o Deus que vai além da aparência, o Deus que olha o coração, sabe? Nesse capítulo 2 a gente tem sinais
práticas divinas de juízo final, exemplos que ele dá. E diz lá o verso, ele vai dar o exemplo do dilúvio no verso 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Está entendendo? Sodoma e Gomorra é exemplo para aquele que se afasta do Senhor. Mas livrou quem? Livrou quem? Livrou quem? Tem uma palavrinha antes. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando ele habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Como é que Pedro inspiradamente chama Jó aqui, Ló? Como chama? Justo. E como define essa justiça? Como define? Ele se incomodava com Sodoma e Gomorra. De alguma forma ele foi envolvido por aquela cidade. E eu vou dizer para vocês, nós podemos ser envolvidos sem perceber. Nós podemos ser conduzidos pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos. Nós podemos ser conduzidos pela soberba da vida. Podemos. Isso é gradativo. Lembra que ele foi chegando em Sodoma gradativamente. Mas nós não podemos, queridos, achar que está tudo bem, que é esse mundo mesmo, que não é tão ruim quanto parece. Nós precisamos estar perto do Senhor, dizendo assim, Senhor, por favor, que teu Espírito impressione meu coração para dizer, não é isso, que isso me incomode, que isso me faça pedir perdão. E você sabe, na história, as ações de Ló, quando aqueles homens vêm, ações que refletem, parece que ele é um sem noção. Mas lá no íntimo, ele tinha uma luta. Não se deixe envolver pela cultura de Sodoma, queridos. Não nos deixemos, eu me incluo, né? Tenho que me incluir aqui. Não nos deixemos ser envolvidos pela cultura de Sodoma. Mas vamos proteger nossa casa. Qual é o cenário da sua casa? Qual é? Qual é o núcleo da sua casa? É você, seus netos? Qual é? Que cultura se fala lá? O que vocês conversam lá? Tá tudo bem, a gente tem que sonhar que os nossos filhos se deem bem na vida, né? Quando eles se formam, ontem eu vi o Serginho falando com tanta alegria. É bênção isso. Mas nós precisamos ensinar uma cultura muito maior. Sabe qual é? Eternidade. Mas enquanto a eternidade não vem, eu tenho que viver aqui. E eu preciso ensinar cultura cristã para se viver na terra. A cultura cristã bíblica. Eu preciso ensinar, olhar para o próximo, para aquele que é diferente de mim, para aquele que tem necessidade. Não é sobre o que é meu, é o que eu posso fazer para te ajudar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos nisso. Nós precisamos resgatar isso, mesmo que nos foi ensinado lá em casa. Quando a gente era pequeno, minha mãe colocava, quando ela fazia bolinho de carne, que era uma coisa extraordinária para a gente, extraordinária. Ela colocava 2 bolinhos de carne dentro do prato.
e dizia assim: quinhão. Quinhão é a expressão para dizer, é só isso, não tem mais não. E aí meu irmão comia rápido dele, e eu ficava guardando para o final. Comia tudo e ficava guardando. Aí meu irmão ficava olhando para o meus bolinhos ali. Aí ele, dá um para mim. Mas você já comeu o seu? Dona Amélia, com a sua longanimidade, misericordiosa, dizia assim: filho, dá um para ele. É simples. Mas é profundo. Tá tudo bem, você tem o direito. É seu. Mas dá um para ele. Se você quiser. A cultura de Sodoma é egoísta. A cultura desse mundo é egoísta. É satisfazer os seus desejos, suas vontades. É sentir orgulho daquilo que você é, daquilo que você tem. Mas esse não é o pensamento do céu. Eu quero convidar os meus amigos para cantar. E a gente vai cantar uma música de família que já tem um tempinho que a gente canta essa música. E hoje eu queria que você pensasse um pouquinho que esse amor que se propõe à música é um amor que não é egoísta. É um amor que está preocupado com os que estão dentro, mas que está ensinando uma cultura diferente daquilo que está sendo proposto. Eu espero que você, com todos os desafios da cultura de Sodoma, eu espero que a gente consiga viver aquilo que o Senhor tem proposto para a gente. E quando eu olho para a história de Ló, eu digo assim: ainda há misericórdia. Ainda há o justo Ló. Nos incomodemos com o que o mundo apresenta. Nos incomodemos. Por favor, vamos nos incomodar. Não vamos deixar do jeito que está sendo proposto, porque a gente faz um caminho diferente. Eu quero terminar pedindo para você ficar pertinho da sua família em pé. Queria que você ficasse. E que esse seja o desejo do seu coração ao gente cantar. Se você está longe aí da sua família, você pode ficar do lado, pode ir do lado. Mas eu queria que você ficasse pertinho. A voz. Ensinemos a verdadeira linguagem do amor que é bíblica. Ensinemos, por favor. Pais, por favor. E amigos. Vamos cantar juntos. Amor no lar. Vamos louvar o nosso Deus. Flor
Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Que a gente não esqueça da nossa casa, porque tudo começa na nossa casa. Que nada em Sodoma nos encante ao ponto de esquecermos da nossa casa. O desejo da carne, dos olhos ou a soberba da vida. Pai do céu, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a palavra é viva. Mostra as pessoas como elas são, a vida como ela é. E aí a gente se identifica, os desafios que a gente tem. Cerca cada família. Que a gente viva o amor de Jesus na nossa casa. E que a gente olhe para a misericórdia que o Senhor demonstrou para a gente e a misericórdia que o Senhor quer demonstrar para cada habitante dessa cidade. Por favor, nos dê esse olhar. Em nome de Jesus. Amém.